Em nosso estudo de hoje, a lição 11 do livro Vida e Sexo tem por título Alterações Afetivas. Pergunta 208 do Livro dos Espíritos. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento desse? Resposta, ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Muito comum se alterem as condições afetivas depois que o navio do casamento se afasta do cais do sonho para o mar largo da experiência. Converte-se então a esperança em trabalho e desnudam-se problemas que a ilusão envolvia. Em muitos casos, a altura da afeição permanece intacta, entretanto, na maioria das posições, arrefece o calor em que se aquecia o casal nos dias primeiros da comunhão esponsalícia. Urge, porém, salvar a embarcação ameaçada de sossombro, seja pelo choque contra os rochedos ocultos das dificuldades morais, ou pelo naufrágio das águas mortas do desencanto. Parceiro e parceira nos compromissos do lar precisam reaprender na escola do amor, reconhecendo que acima da conjunção corpórea fácil de se concretizar, é imperioso que a dupla se case em espírito, sempre mais em espírito, dia por dia. Não se inquiete o par à frente das modificações ocorridas, uma vez que toda afinidade correta nas emoções do plano físico evolui fatalmente para a ligação ideal, a exprimir-se na ternura confiante da amizade sem lindes. Extinta a fogueira da paixão na retorta da organização doméstica, remanesce da combustão o ouro vivo do amor puro que se valoriza cada vez mais de alma para alma, habilitando o casal para os mais altos destinos na vida superior. Isso acontece porque os filhos que surgem são igualmente peças do matrimônio, compelindo o lar a recriar-se de maneira incessante em matéria de instituto endereçado ao trabalho de assistência recíproca. O carinho repartido a princípio a dois passa a ser dividido por maior número de partícipes do núcleo familiar, e esses mesmos condôminos do estabelecimento caseiro, em muitas circunstâncias, são os associados da doce hipnose do namoro e do noivado, que mantinham nos pais jovens ainda solteiros a chama da atração entusiástica até a consumação do enlaçamento afetivo. Quase sempre espíritos vinculados ao casal, ora mais fortemente ao pai, ora mais especificamente ao campo materno, interessavam-se na vida maior pela constituição da família à face das próprias necessidades de aprimoramento e resgate, progresso e autocorrigenda. Em vista disso, cooperaram em ação decisiva na aproximação dos futuros pais, aportando em casa, pelos processos de gravidez e do berço, reclamando naturalmente a cota de carinho e atenção que lhes é devida. Em toda a comunhão mais profunda do homem e da mulher na formação do grupo doméstico, seguida de filhos ali compartilhar a existência, há que contar com a sublimação espontânea do impulso sexual, cabendo ao companheiro e à companheira que o colocaram em função aderir aos propósitos da vida que tudo renova para engrandecer e aperfeiçoar. Conquanto basta às vezes sejamos recalcitrantes na sustentação do amor egoístico, desvairado em exigência de toda espécie, a pouco e pouco acabamos por entender que apenas o amor que sabiamente se divide em bênção de paz e alegria para com os outros é capaz de multiplicar a verdadeira felicidade. É muito interessante a gente ler com calma esse texto de hoje, porque ele vem falar de uma coisa que às vezes passa despercebido por muitos de nós. Ele vem dizer que no primeiro momento a gente vive as ilusões, né, do namoro, do noivado, mas quando vem o compromisso, os problemas começam a chegar. E ele vem dizer para a gente que antes da gente reencarnar, antes da gente nascer aqui nesse plano físico, a gente teve a oportunidade de planejar, fazer um planejamento familiar, ou de assistir os nossos mentores, os nossos amigos que estão superiormente hierárquica até a gente aqui no plano espiritual mesmo, fazer esse ajuste para a gente. E os filhos, esses que são os nossos filhos no futuro, também são espíritos. Então eles também fazem parte desse planejamento e eles influenciaram a gente nesses períodos de namoro, tanto para aproximação do casal, para também alimentar
a vontade de namoro e a vontade de estar junto, e depois de ter a vontade de constituir a família. O Emmanuel não fala, no texto de hoje, sobre também os processos obsessivos, destrutivos, que também acontecem nesse período. A gente não vai entrar muito em detalhe, mas é nesse período também que aqueles que ou a gente destruiu a família no passado, ou então que são os nossos amigos, companheiros das aventuras sexuais que a gente tinha no passado, às vezes eles também não querem que a gente assuma um compromisso afetivo, e também eles acabam atrapalhando esse planejamento. Mas aqueles que serão os nossos filhos no futuro ficam ao nosso lado, procurando o tempo todo, através da intuição, né, através até da ideia de afeição, né, do pensamento mesmo, influenciar a gente. Então influencia a gente para que a gente fique lembrando o tempo todo, fica pensando, poxa, fulano não sai do meu pensamento, acho que eu estou ficando apaixonado. São os filhos que estão fazendo isso. E Emmanuel vem dizer para a gente uma coisa que quem já viveu sabe que é maravilhoso, que quando os filhos começam a chegar, a atenção começa a virar, deixou de ser para 2 pessoas, apenas passa a ser para 3, e para 4, e para quantos filhos vierem, e aí realmente começa uma nova história. A gente vai perceber que todo casamento, ele pode colocar assim, ó, AC, DC, antes, AF, DF, AC por causa da criança, né? Antes dos filhos, AF, depois dos filhos, DF. Que depois dos filhos, o AC era antes de Cristo, né? Mas antes da criança. Então o que acontece? Depois que acontece isso, aí o nosso lar muda completamente a feição, os objetivos mudam completamente, e a gente chega a um ponto que eu, por exemplo, não conseguia mais imaginar a minha casa sem crianças. A minha casa sempre esteve muito cheia de crianças, minha casa sempre pareceu uma creche aqui, né? Agora tem muitos adolescentes, muitos jovens adultos também, mas o importante é a gente estar sempre, né, mantendo essa comunhão. E aí o que acontece? Emmanuel tem a preocupação de dizer para a gente que isso tudo estava planejado, isso tudo estava ali tendo a influência espiritual. Mas ele traz uma frase ali muito profunda, ele traz uma frase que, com o tempo, se a gente conseguir realmente ultrapassar essas primeiras etapas, essas dificuldades todas, que convém que o casal agora, ele, além de ter a comunhão física, corpórea, através do ato sexual, a gente tem também a comunhão espiritual. E desde que a gente tomou conhecimento a primeira vez desse assunto, que a gente tem assim uma curiosidade, uma coisa interessante para a gente analisar. Por exemplo, você vai pegar o livro Nosso Lar, o Nosso Lar vai falar de lá nos últimos capítulos, se não me engano, no antepenúltimo capítulo, né, vai falar de casamento entre espíritos, espíritos que estão casados do outro lado da vida. Inclusive conta a história se não me engano, né, não me lembro, mas não me falha a memória, é mais ou menos isso. 3 espíritos vivendo juntos, em que um desencarnou, e quando desencarnou, o homem contraiu um novo casamento, mas que a esposa, na verdade, era a primeira, a esposa espiritual. E estão os 3 vivendo juntos, lá no plano espiritual, naturalmente. Também isso é relatado no livro Os Mensageiros, também um outro caso, né? E a história de Bezerra de Menezes também é uma história também bastante interessante, do espírito mesmo, que estava encarnado aqui, porque o doutor Bezerra de Menezes ele foi casado com uma irmã, e quando essa irmã desencarnou, ele a casou com a outra irmã. E ele, isso quem conta é o Divaldo Pereira Franco, uma das palestras, diz que quando ele voltou para a pátria espiritual, ele encontrou a primeira esposa, e ele ficou meio constrangido, falou, eu não consegui ser fiel a você depois que você desencarnou. Ela falou, que fiel o quê? Foi eu que pedi a Jesus para que a minha irmã tomasse conta de você, mas a esposa de verdade, na verdade, sou eu. É até interessante te imaginar como é que deve ser uma situação dessa, já se preparar para daqui a pouco, quando chegar a nossa vez, tiver o nosso retorno lá do outro lado da vida, né? A gente vai encontrar esses mesmos espíritos, e o laço de afeto, ele continua, e são esses mesmos espíritos que daqui a pouco vão estar fazendo as programações para as próximas encarnações.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.